Anna Somerset trabalhava como comissária de bordo há 4 anos e nunca se arrependeu da escolha de sua carreira. Ela morava no Canadá e viajava para os Estados Unidos várias vezes por semana. Anna achava a constante mudança de paisagens, países e fusos horários muito emocionante e uma distração de todos os seus problemas. Infelizmente, ela tinha muitos problemas em sua vida. Por exemplo, ela estava endividada há quase 5 anos. Ela se endividou após a morte de seu marido Charles, que faleceu uma semana depois de obter um empréstimo desafortunado. Anna não sabia dizer se isso era uma coincidência fatal ou algum tipo de golpe. E a verdade é que Anna não sabia o que motivou seu falecido marido a pedir uma quantia tão grande de dinheiro a pessoas com conexões criminosas. Roberto Ramírez era uma dessas pessoas. Ele ligava para Anna quase todos os dias para exigir que ela pagasse a dívida mais rápido. Ele também fazia questão de lembrar a viúva de que, quanto mais tempo ela demorasse para pagar a dívida, maior seria a taxa de juros. Anna chorava enquanto tentava explicar aos credores que não tinha dinheiro, pedindo-lhes um pequeno respiro. Simplesmente era impossível juntar uma quantia tão grande de dinheiro em pouco tempo, mesmo se ela vendesse sua casa e tudo que possuía em Havana. O dinheiro mal cobriria 1/4 do que ela devia. Às vezes, Anna gritava e chorava de desespero. A morte de Charles abalou Anna e a obrigou a reavaliar sua vida. Seu marido era um empresário de classe média que nunca teve muito dinheiro, mas sempre esperava ficar rico um dia. Charles pulava continuamente de uma empreitada para outra, o que resultou no desperdício não apenas de energia, mas também de dinheiro. Ao mesmo tempo, seria incorreto chamá-lo de fracassado. Charles tinha uma boa cabeça e entendia de negócios, embora não tão bem quanto os outros. Apesar dos erros de seu marido, Anna o amava com todo o seu coração. Em sua mente, Charles era um homem exemplar que precisava ser valorizado e apreciado. Eles foram casados por apenas 3 anos e não tinham filhos. Anna lutava contra o excesso de peso. No momento da morte de seu marido, ela pesava quase 200 libras, o que se tornou uma fonte de tensão em seu casamento. Eu acho que seria ótimo se você pudesse começar a se exercitar mais, disse Charles, enfatizando cada palavra. O estranho na atitude de Charles era que Anna pesava o mesmo quando estavam namorando e no dia do casamento. Muitas mulheres no lugar dela teriam apontado isso para Charles, provavelmente de forma não tão amigável, mas Anna era uma mulher gentil e calma que tentava evitar conflitos e confrontos. Bem, Charles acha que estou gorda, então provavelmente devo tentar perder peso, pensou ela, escolhendo fazer uma dieta rigorosa e se inscrever em um programa de exercícios intensos. Charles não viu o resultado dos esforços de Anna, pois ele morreu em um incêndio em uma casa de hóspedes. Anna sabia que Charles gostava de realizar reuniões de negócios naquela casa, pois o ambiente informal muitas vezes ajudava nas negociações. A casa estava cercada por uma floresta densa e tinha vista para um lago muito bonito. Como o incêndio começou naquele lugar verdadeiramente paradisíaco, continuou a ser um mistério para Anna. Aconteceu que Charles estava no epicentro do fogo, que foi tão forte que quase nada restou dele. Anna estava malhando em uma academia quando ouviu sobre a morte de seu marido. A notícia a deixou em choque. Anna conhecia Charles como um homem cauteloso e inteligente e não entendia o que poderia ter causado o incêndio. De repente, ela se tornou uma viúva enlutada. Levou cerca de 1 ano para Anna se recuperar de uma reviravolta tão cruel do destino. Durante esse ano, ela conseguiu perder muito peso, de forma não intencional. Ela estava severamente deprimida e mal comia algo. Pelo menos algo marginal saiu dessa tragédia, pensou Anna tristemente. Anna passou por muitas coisas antes de decidir começar uma nova vida e realizar seu antigo sonho. Ela sonhava em se tornar comissária de bordo desde criança, mas, por algum motivo, seu sonho permaneceu não realizado por muito tempo. Somente quando ficou sozinha com sua dor e percebeu que precisava agir de forma mais decisiva, ela pôde fazer um curso de comissária de bordo e embarcar em seu primeiro voo. Anna conseguiu passar pelo rigoroso processo de seleção e começar o curso de comissária de bordo. Palavras não podem expressar o quão feliz e realizada Anna se sentiu quando embarcou em seu primeiro avião, voando de Toronto para o Rio de Janeiro.
Ela ficava olhando pela janela e não conseguia acreditar na sorte que tinha em finalmente realizar um antigo sonho. Mas não era apenas o desejo de conquistar os céus que fez Anna se tornar comissária de bordo. Havia outro fator em jogo que era ameaçador demais para ser ignorado: o dinheiro que Charles havia pegado emprestado para desenvolver seu negócio, que provavelmente desapareceu no incêndio. Mas isso não significava que a dívida não precisasse ser paga. Apenas uma semana após a morte de Charles, Anna começou a receber ligações ameaçadoras, que se tornavam cada vez mais cruéis e sofisticadas a cada dia. Claro, Anna tentou explicar aos credores que não tinha uma quantia tão grande de dinheiro, mas pessoas com um passado criminoso dificilmente seriam simpáticas, especialmente quando vários milhões de dólares estavam em jogo. Meu Deus, por que Charles pegou emprestado uma quantia tão grande? Será que ele realmente achava que poderia aumentar os ativos da empresa várias vezes em apenas um mês? Perguntava-se Anna. Para o crédito da jovem viúva, ela começou a pagar a dívida imediatamente após conseguir um emprego. Ao mesmo tempo, Anna entendia que levaria anos para pagar tudo, mas simplesmente não tinha outra escolha e era obrigada a abrir mão de uma grande parte de seu salário mensal para os credores. Apesar de receber pagamentos regulares de Anna, os credores continuaram a incomodá-la. Enviavam e-mails e mensagens de texto ameaçadores e ligavam quase todas as manhãs. Todo esse estresse teve um efeito negativo na jovem mulher, que se tornou viúva aos 27 anos. Um dia, em um voo de Ottawa para Nova York, Anna conheceu um homem simpático chamado Peter. Assim como seu falecido marido, ele era um empresário. No entanto, ao contrário de Charles, Peter administrava seus negócios de maneira transparente e nunca se endividava muito. Assim que se conheceram, Anna e Peter sentiram uma forte atração um pelo outro, o que acontece apenas entre pessoas com interesses e hábitos em comum. Ainda assim, o romance entre Anna e Peter surpreendeu até eles mesmos. Afinal, a comissária de bordo e o empresário eram apenas bons amigos no início. Peter se mostrou um bom namorado, fazendo o possível para cercar Anna de cuidado e atenção. Claro, ainda era cedo demais para falar sobre casamento. Anna ainda lidava com muito estresse relacionado à morte de seu marido. E não passava um dia sem que ela pensasse em Charles, que acabou tratando-a de forma tão cruel. Afinal, se ele não tivesse feito aquele empréstimo infeliz, talvez tudo em suas vidas teria sido completamente diferente. No fundo, Anna suspeitava que a morte de Charles tinha algo a ver com uma grande quantia de dinheiro que ele possuía, o que poderia ter atraído todo tipo de ladrão. Por mais surpreendente que possa parecer, Anna escolheu não contar a Peter todos os problemas que herdou de seu falecido marido. Ela se sentia desconfortável em reclamar e sobrecarregar os outros com seus problemas. No entanto, Peter era um homem inteligente e perspicaz, e percebeu que Anna ficava sombria e perdida em seus pensamentos de tempos em tempos. Sem saber a verdadeira causa por trás da tristeza de Anna, Peter criava teorias e cenários em sua cabeça. No final, ele ficou cansado de imaginar as diferentes possibilidades e decidiu esperar até que Anna lhe contasse a verdade quando estivesse pronta. É difícil dizer por quanto tempo Peter teria continuado ignorante se algo muito estranho não tivesse acontecido com Anna. Em um dia de maio, ela estava voando de Toronto para Miami. Anna gostava de fazer voos para essa parte dos Estados Unidos, onde o sol ameno lhe dava as boas-vindas assim que ela saía do avião. Antes de conseguir um emprego como comissária de bordo, Anna nunca tinha estado nessa parte do país, nem mesmo visto o oceano. Ela realmente queria ir a um resort em Miami, mas Charlie sempre arranjava uma desculpa para não fazê-lo. Aconteceu que, antes de pousar em Miami, houve muita turbulência. O avião sacudiu violentamente, causando pânico entre os passageiros, que exigiam uma explicação. Anna não se sentia à vontade nessas situações, mas não era permitido mostrar medo ou preocupação na frente dos passageiros. Portanto, ela manteve uma expressão calma e confiante enquanto caminhava pelo corredor, pedindo a cada passageiro que apertasse o cinto e permanecesse calmo. Anna sabia que, em pouco tempo, o avião sairia da zona de turbulência e tudo voltaria ao normal. A comissária de bordo tinha plena confiança no piloto, que ela sabia ser um verdadeiro profissional em sua área. Ao se aproximar do próximo passageiro, ela o aconselhou a apertar o cinto e ficar calmo, assim como havia feito com todos os passageiros anteriores. Mas quando ela encontrou os olhos do homem sentado na frente dela, quase desmaiou de choque.
Ana estava olhando para ninguém menos que seu falecido marido, Charles Somerset. Não podia haver engano. Ao olhar nos olhos do homem, Ana sabia que estava certa. Naquele momento, o avião sacudiu mais uma vez e Ana teve dificuldade em se manter de pé. Isso quase nunca acontecia com ela e provavelmente era causado pelo choque de ver seu falecido marido. Charles, o que você está fazendo aqui? Perguntou Ana. Charles ficou pálido e, em seguida, sua mão alcançou para soltar o nó de sua gravata. Era evidente pela expressão facial do homem que ele estava surpreso e desesperadamente procurando uma saída da situação. Enquanto isso, o avião continuava a passar por turbulências. A vibração e os solavancos não paravam nem por um minuto. Bem, o que você tem a dizer? Exclamou Ana indignada. Ela não podia mais se conter e queria descobrir a verdade ali mesmo. Charles teve que fazer um grande esforço para se recompor e encarar sua ex-esposa nos olhos. Você realmente mudou para melhor, está tão magra e bonita, disse Charles, tentando suavizar as coisas com um elogio. Mas Ana não cairia mais em suas artimanhas. Depois da falsa morte de seu marido, ela foi obrigada a superar muitas dificuldades e não era mais a mulher modesta e confiante que era quando estava casada com Charles. Não evite minha pergunta, Charles. Por que você organizou todo esse circo com a morte, a casa incendiada e tudo mais? Perguntou Ana, elevando a voz. Ela viu medo e confusão nos olhos do homem. Era possível perceber que Charles estava com medo de admitir para sua ex-esposa que a havia enganado 5 anos atrás. Foram os credores, você vê. Eles primeiro me emprestaram o dinheiro e só então anunciaram o valor dos juros, e a taxa de juros era simplesmente insuportável. Você sabe que eu não seria capaz de pagar isso em uma vida inteira, disse Charles, à beira da histeria. Você acha que não sei sobre a taxa de juros? Afinal, sou eu quem vem pagando sua dívida há 5 anos seguidos. Por que você pediu um valor tão alto de empréstimo em primeiro lugar? Perguntou Ana um pouco mais calma. Ela ainda sentia a raiva de seu ex-marido, que nem sequer se deu ao trabalho de dizer a ela que estava vivo e não precisava ser lamentado durante 5 longos anos. Ela viveu na ignorância e com um sentimento de culpa por não ter estado ao lado do marido no momento crucial de sua vida. Mas durante todo esse tempo, Charles estava vivo e bem, aproveitando o sol quente de Miami com sua nova namorada. Charles continuou a falar sobre como não tinha outra escolha e que não era culpado pelo que aconteceu. Mas Ana sentia apenas fria indiferença ao ouvir suas desculpas. Durante 5 longos anos, o canalha desfrutou do dinheiro roubado, enquanto Ana pagava suas dívidas e vivia com medo constante de que os credores levassem não apenas sua casa, mas também sua vida. Peço que não conte a ninguém que você me viu, ok? Eu vou garantir que consiga o dinheiro necessário e te pague integralmente, continuou Charles em seu discurso. Ana sorriu astutamente, deixando claro para seu ex-marido que a conversa deles havia terminado, e foi para o próximo passageiro. Ela já não podia mais ouvir Charles, e na verdade, não se importava com o que ele tinha a dizer. Ao chegar em Miami, Ana ligou para Peter e perguntou se ele gostaria de passar uma noite romântica juntos após o retorno a Toronto. Ana não conseguia se lembrar da última vez em que estava de tão bom humor. Agora que seu pesadelo havia acabado, ela finalmente poderia começar uma nova vida com um homem de quem gostava muito. Charles foi um dos primeiros passageiros a sair do avião, correndo assim que as portas se abriram em Miami. Ana sabia que ele dificilmente se redimiria e que provavelmente estava mentindo. Ela tinha suas próprias ideias sobre o que fazer em seguida. Depois de convidar Peter para um jantar romântico, ela fez outra ligação. Roberto Ramírez não esperava ouvir o que Ana tinha a dizer. Você tem certeza? Afinal, procuramos por Charles em todo o país, mas ele parecia ter desaparecido no ar, exclamou o visitante. Sim, não há dúvida de que ele está vivendo em Miami. É possível que esteja usando um nome diferente, mas ele está definitivamente lá, disse Ana com convicção. As palavras de Ana fizeram sentido para Roberto, um empresário com passado criminoso. Ele sabia que era uma grande coincidência alguém desaparecer com uma quantia tão grande de dinheiro em um incêndio que começou sem motivo aparente. Portanto, Roberto acreditou em Ana e decidiu se empenhar em encontrar Charles com perseverança e zelo. Se tudo se confirmasse, Charles seria responsável por pagar a dívida, e eles devolveriam todo o dinheiro que Ana havia transferido para eles nos últimos 5 anos.
Nossa reputação é muito importante para nós, e nunca prejudicaremos uma pessoa inocente, acrescentou Roberto. Ana balançou a cabeça incrédula e desligou o telefone. Francamente, ela não acreditava que Roberto lhe devolveria o dinheiro. No entanto, nada disso importava. Ela estava ansiosa por um jantar romântico com Peter. Ela suspeitava que ele estivesse planejando fazer uma proposta há algum tempo. Quanto a Charles, ele teria que explicar seu misterioso desaparecimento para os credores e pagar sua dívida com juros, que havia quase dobrado em 5 anos. Ana estava certa, e Peter acabou fazendo a proposta durante o jantar. Ana disse sim, e apenas um mês depois ela se viu de pé no altar, usando um belo vestido de noiva e segurando a mão de Peter. O mais surpreendente foi que Roberto Ramírez cumpriu sua promessa e devolveu a ela todo o dinheiro que ela havia pago. O presente de casamento foi transferido. Vamos gastá-lo em nossa lua de mel em Miami, disse Ana, sorrindo e abraçando seu novo marido. Desde o encontro no avião, Ana nunca mais viu Charles, mas ela tinha certeza de que seu ex-marido enganador havia pago sua dívida integralmente. E assim chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho. Tchau e até nossa próxima história em áudio.